Deixa eu sentar aqui, tudo bom, tudo bom? Um beijo no coração de todo mundo, todo mundo. E o nosso assunto de hoje é a criatividade, é claro, mas hoje nós vamos falar dela num aspecto bem especial. O assunto de hoje é as revoluções culturais e a criatividade. Max, na aula passada, a gente falou bastante da mudança, das transformações, dos cenários novos da educação e dos seus desafios. Falamos do Paulinho, da introdução da palavra curiosidade. E dos desafios de se construir uma sala de aula para este momento, que se transforme, que mude. Mas alguém pode me perguntar, Max, por que a criatividade? Por que de repente a educação fala tanto de criatividade? Por que a economia, o jornal e a televisão falam da criatividade? Por que nós estamos aqui tentando relacionar a criatividade com a sala de aula? Max, nos explica onde é que esses dois mundos da criatividade, se encontrou com o mundo da educação. Porque há pouco tempo atrás, e todo mundo sabe disso, a criatividade dentro da escola estava restrita à sala de artes, de vez em quando à educação física. Então, criativo tinham que ser os artistas. Por que de repente a criatividade se transforma num grande bem, num algo importante para todos? E por que a criatividade toma esse papel social ou essa importância social tão grande? Vamos conversar disso então? Como é que a criatividade tomou esse papel importante ou como é que ela ingressa dentro do cenário da educação? Eu acho que a primeira coisa importante quando a gente fala em criatividade e educação é ter o rostinho dessa criança aqui, ó. Olha só. Max, que rostinho é esse, professor Max? Deixa eu entrar aqui para vocês me verem. Deixa eu aparecer aqui. Ó. O rostinho que representa a curiosidade, mas representa também a sapequice, né? Essa criança ingênua, esse nenê. Max, por que esse olhar da curiosidade? Para a gente entender como a criatividade entra na vida da educação, a gente tem que ter aquele olhar da curiosidade da aula passada, um olhar atento, um olhar que se move, um olhar inquieto. E compreender que a educação está muito, muito relacionada com a cultura. Afinal, a educação é uma relação cultural entre as pessoas e é uma relação de transmissão cultural também. Então, o ato de educar, ele está sempre conectado com a cultura. E a cultura, como nós sabemos, está sempre em transformação. E para a gente entender por que a palavra curiosidade, por que a criatividade, por que a inovação entraram no nosso vocabulário nos últimos 20 anos, a gente tem que perceber quais são as mudanças culturais que aconteceram nesse cenário nos últimos 20 anos, que nos levaram a perceber, quer dizer, nos últimos 20 anos, nos últimos 150 anos, que nos levaram a perceber isso, ou seja, perceber esta mudança e esta mudança cultural que aconteceu e impactou nas salas de aula, na economia, na forma com que as pessoas fazem, relacionam, sentem. Lembram lá do Camões? A forma com que as pessoas se modificam e as qualidades que elas vão absorvendo. E eu diria que nós poderíamos definir que a humanidade se movimentou pelas revoluções culturais o tempo todo. Mas eu não vou voltar lá na história da cultura, das cavernas que se transformou. Não. Vamos falar dos últimos 200 anos, que são talvez o tempo que mais influenciou na educação que a gente conhece, a tal educação escolar, essa educação que nós fizemos parte como professores, ou seja, como alunos há um tempo atrás e hoje como educadores. Ou seja, como é que essa educação foi impactada pela cultura?
Para a gente entender isso, deixa eu chamar aqui uma imagenzinha para nos ajudar nesta compreensão. Para a gente compreender isso, a gente tem que dar uma olhadinha nas revoluções, ou nas últimas revoluções desse século aqui, ou desses 2 séculos, porque nós estamos em 21, e um pouco, talvez de 3 séculos. A primeira grande revolução cultural e também econômica, que impactaram tremendamente na educação, foi o que nós chamamos de educação ou revolução industrial. Todo mundo que está me ouvindo e me vendo aprendeu isso na escola. A tal revolução industrial. Lá na virada do século XIX para o século XX, na Europa mais no século XIX, no Brasil um pouco mais no início do século XX, essa tal revolução que mudava o pensar. O pensar das relações, o pensar das fronteiras e o pensar da produtividade. Nós saímos de uma sociedade que tinha suas relações produtivas basicamente artesanais. O que é isso, Max? Um mesmo grupo social, uma mesma família, se envolvia com todo o processo de produção de um bem. Então, exemplo, se o meu pai era carpinteiro, nós todos fazíamos desde colher lá a árvore até transformar ela na cadeira pronta. E a gente aprendia as coisas num modelo chamado de mestre-aprendiz, de pai para filho. Então, por isso que se eu era filho de padeiro, eu era padeiro. Se eu era filho de alguém que construía as casas, eu ia aprender a construir casas, ou meu tio, ou meu avô. Quer dizer, dentro do meu grupo social, eu aprendia os ofícios. Sem grande formalização. Porém, o fim do século XIX, início do século XX, nos traz um desafio, o desafio da produtividade, das máquinas, das mudanças. E esse desafio da produtividade, das máquinas, das mudanças, trazem essa tal revolução industrial, na economia Taylor e Fayol. O que é essa revolução industrial? A produção em série, a produção em escala. A chegada das grandes cidades, das grandes fábricas, dos grandes comércios, aonde alguém ia ter que trabalhar em algo que talvez ele nunca tivesse visto na sua vida. E é aí que se expande na Revolução Industrial o conceito da escola do povo, porque até então a escola, gente, era basicamente a escola do rico, ou do muito rico, os liceus, etc. Só depois que a educação se torna popular. No Brasil, nos anos 20, com Getúlio, etc., e na Europa, no fim do século XIX. Por que, professor Max? Porque nós precisávamos formar a mão de obra para essa tal revolução industrial. Eu precisava ensinar as pessoas a trabalhar em lugares que elas não tinham ao lado da sua casa. Trabalhar em indústria, fazer determinadas coisas. E eu precisava preparar essas mentes para isso. E então surge a escola para formar esse ser da tal revolução industrial. Max, qual é a base da Revolução Industrial? A padronização, a repetição e a memorização. Essas são as grandes qualidades da Revolução Industrial. A padronização dos processos, a repetição para que eu vá gerando mais qualidade e garantindo uma qualidade média maior. E o terceiro, a memorização, ou seja, não existiam máquinas que guardavam conhecimento. Eram as pessoas que tinham que guardá-los. Desde as tarefas mais simples, como costurar, a tarefas mais complexas na época, como fazer uma máquina, fazer um furo determinado sempre no mesmo lugar. Ou mesmo tarefas complexas, como o médico, que tinha que realizar uma operação e não tinha ao lado dele nem câmeras, nem celulares, nem telas, nem livros. Ele tinha que saber perfeitamente aquilo que ele ia realizar. Então nasce uma escola que tem como base também esses 3 tripés culturais, ou seja, a padronização, a repetição e a memorização. E a gente viu bem isso, aquele vídeo Mudando Paradigmas do Ken Robson. Ele é um vídeo maravilhoso
que fala sobre isso, sobre essa escola da padronização, ou seja, todas as crianças de 7 anos entram no mesmo momento, né? Todas do mesmo tamanho, idade. Então, cria-se um padrão, não importa as diferenças, se criou um padrão, e esse padrão tem como base de ensino a repetição, para gerar o que? A memorização. E por que isso era importante, Max? Porque só nós, seres humanos, memorizávamos. Nenhuma máquina memorizava. Então a memória era um grande bem educativo da Revolução Industrial. Por isso a escola treinava a nossa memória assim. E estava certo? Estava perfeito. Eu sei que muitos devem estar me ouvindo e dizer, ai, Max, você enlouqueceu. Estava perfeito? Estava perfeito. A Revolução Industrial tinha que trabalhar em cima deste tripé, ou nos preparar para isso. Por quê? Porque ao chegar em ambientes de grandes comércios, de grandes indústrias, ou mesmo na agricultura, a gente ia ter que, primeiro, padronizar, ou seja, entrar dentro do padrão de comportamento daquelas instituições, de ação, de horário, de roupa. Lembra? As pessoas se vestiam muito iguais, em cada profissão. Max, o que mais? A gente ia ter que repetir processos, as tarefas eram muito repetitivas para se garantir qualidade. Então, uma pessoa se ocupava com uma tarefa para poder repeti-la, às vezes a exaustão. E tem aquele filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, que ilustra muito bem isso, é maravilhoso. E, claro, as pessoas tinham que memorizar as tarefas, as coisas, os conhecimentos envolvidos na sua profissão. Então a escola trabalha em cima disso, trabalha em cima desta ideia ou desse tripé. E nós todos, ou a maioria que está me ouvindo aí, tem mais de 40 anos, foi educado nessa escola que tinha como base esse tripé e que valorizava o quê? O racionalismo, ou seja, a ideia de que o ser humano é dividido em duas partes. Uma parte é razão e a outra é emoção. E que a emoção ficava para dentro das nossas casas, para a nossa vida social, e que a razão era a base nas relações escolares e nas relações profissionais. Por isso que na escola se versava o conhecimento e somente o conhecimento, e por isso que no trabalho se tinha uma máxima que se dizia: deixe os seus problemas do lado de fora do trabalho, como se um ser pudesse se dividir. Então o racionalismo, ele reina solene durante um bom tempo da implantação da nossa Revolução Industrial. Porém, nos anos 50, após a Segunda Guerra, lá no fim da Segunda Guerra, no fim dos anos de 1940, início dos anos de 1950, nós vamos nos deparar com uma segunda grande revolução no século passado ainda. Que revolução é essa, Max? A chamada Revolução Tecnológica ou Revolução da Globalização. Tem um expoente, o Marshall McLuhan, e outros tantos teóricos aí que escreveram muito sobre esta revolução, que a tecnologia passa a estar nas nossas casas. A Guerra Fria traz a tecnologia e ela começa a se pulverizar, são os telefones, é o rádio, é o cinema chegando mais perto das pessoas, e a televisão também, no caso do hemisfério norte, para nós do hemisfério sul, um pouquinho depois, mais nos anos próximos dos anos de 1960. Então, o que a gente se depara aí? Com uma revolução da globalização. A ideia de que vivemos num planeta e que conhecemos o outro. E isso foi muito benéfico para a educação. Por quê? Porque nos permitiu começar a conhecer outras realidades, aprofundar o estudo de outras realidades, perceber essas outras realidades dentro da nossa vida e ser influenciados por elas. E essa globalização traz também a ideia de que eu tinha que aprender muito sobre os outros lugares. E isso revoluciona os currículos. Porém, tem algo interessante nessa revolução. Os comportamentos não mudaram. Então, a ideia básica da escola de como método, ou seja, de como trabalhar o conhecimento, se mantinha intacta. Ou seja, a ideia da padronização, da repetição e da memorização, mesmo com a chegada da tecnologia, a tecnologia e a da globalização, de mais conhecimento,
mesmo com essa chegada, o método ainda se mantinha dentro dessa ideia. Repetir para memorizar, repetir para memorizar. E por que, Max? Porque as máquinas ainda não memorizavam. As máquinas que nos cercavam ainda não memorizavam. Os computadores eram experiências ainda. Então, a máquina no nosso dia a dia não memorizavam. Os seres humanos ainda eram uma grande fonte de informação em qualquer área do conhecimento. O bom profissional era aquele profissional que detinha o conhecimento. O advogado dominava as leis todas, tinha elas na ponta da língua. Não precisava consultar nada, nem o médico, nem o bom professor sabia todo o conhecimento da sua matéria ali na sua cabeça, ninguém sabia mais do que ele. Então, esses paradigmas se estabelecem nessa área da globalização, porém, continuam valorizando a memória como o grande predicado humano, ou grande qualidade humana nas relações profissionais, nas relações de conhecimento. Então, a escola valorizava o que? A memória. E nós chegamos nos anos 80, de 1980, numa terceira grande revolução cultural do século passado. Então tivemos uma lá, a Revolução Industrial no século XIX, fim do século XIX. E aí temos essas duas, essa terceira revolução, então, essas duas que acontecem no século XX, que é a tal revolução da informação, que chega nos anos 80 com a chegada dos microcomputadores e nos traz a ideia do mundo virtual. Ainda uma coisa muito incipiente, porque ainda não era popular, mas nos traz, em termos de sociedade, essa ideia do virtualismo, das relações não reais, dos conhecimentos poderem ser adquiridos assim, sem ter um papel na mão, apenas trocando informação. E que essas informações poderiam estar aí, na época, através de disquetes, discos grandes até, que se poderiam passar de um computador para outro, ou seja, a ideia da revolução da informação. A informação começou a se tornar mais acessível e ao longo dos anos de 1990 começa a se tornar mais acessável com a evolução dos microcomputadores e com a chegada da internet. E nós começamos a viver essa era da virtualidade. E esta era da virtualidade, da revolução da informação, ainda nos propõe dois mundos. O mundo real, onde as coisas efetivamente acontecem, onde se compra, se vende, se namora, se ama, se aprende, e o mundo virtual, aquele onde eu posso ter a informação na minha mão. Porém, com a velocidade dos tempos que vamos vivendo, claro que as revoluções começam a acontecer mais rápido. Se nós imaginarmos que entre a Revolução Industrial e a Revolução do Renascimento, por exemplo, nós tivemos ali centenas de anos entre a Revolução Industrial e a Tecnológica, já foram 50, 60 anos. Entre a Revolução Tecnológica e a da Informação foram 30. E agora, entre a Revolução da Informação e a Revolução que eu chamo de Revolução Criativa, foram nem 20 anos. Por quê, Max? Porque a virtualidade, a ideia da informação, e com a conexão que começa a se estabelecer a partir dos anos de 1990 entre esse mundo real e esse mundo virtual, uma conexão inevitável por causa da informação, nós começamos a viver um novo momento. E que momento é esse, Max? Um momento onde o método da repetição, o método da memorização começam a se extinguir nas relações humanas. E por quê? Porque inventaram, no meio disso, uma coisa fundamental para que os computadores funcionem e que se tornou popular ao longo dessas 2 décadas de 1980 até o início dos anos 2000. Max, o que? O tal microchip. O que é isso, Max? É uma liguinha metálica o que armazena conhecimento, armazena informação e me devolve quando eu preciso. E os microchips estão em todos os lugares, estão no nosso smartphone, estão neste computador, estão nas televisões, estão nas câmeras, estão nas geladeiras, então isso tudo. Eles se pulverizaram. E esses microchips nos propuseram um
paradigma importante. Por quê? Porque o dom, ou a capacidade de reter informação, não estavam mais somente nos seres humanos. As máquinas também podiam reter informação. E o paradigma da repetição e da memorização começa a ser destruído com a chegada do Google e com a chegada da nossa internet cada vez mais rápida. E a economia, que já tinha falado disso desde os anos 1990, no ano 2000 ela ingressa colocando muita força nessas duas palavras, ou seja, na tal criatividade e inovação. E por que criatividade e inovação, professor Max? Por que que essa revolução escolhe essas duas palavras? E aí a gente tem que entender um pouquinho o conceito da revolução. Qual é o conceito da revolução, professor Max? O conceito da revolução tem a ver com uma mudança brusca, uma troca extrema. Uma revolução não é uma água morna. A revolução é um terremoto, é um tsunami, é algo que vem e troca da água para o vinho os paradigmas existentes, sejam culturais, sociais, o que for. A revolução de um conflito. Max, e aí que nós temos que pensar. Ou seja, qual é a ideia oposta à ideia da memorização? A criatividade. Qual é a ideia oposta à repetição? A inovação. E a partir dos anos de 1990, a economia nos propõe o pensar criativo e o pensar inovador. E a partir dos anos 2000, a escola, com a sua revolução de métodos, com a chegada das metodologias ativas, começa a discutir a criatividade e a inovação. E é por isso que nós estamos aqui hoje fazendo esse curso. Por quê, Max? Porque nós sabemos que a criatividade e a inovação são as duas competências macro deste século. O que é competência macro? É aquelas que estão acima das outras, são aquelas que emanam as outras, são aquelas que têm que inspirar as outras. Max, que competências macro são essas ao longo do tempo? Acabamos de ver, né? No passado era a repetição e a memória. E a tal padronização. Max, quais são as competências macro desses séculos? A singularidade. Essa palavra é difícil, né? Singularidade, né? Ou seja, o que não é padronizado é singular. A criatividade e a inovação. Max, mas como é que eu desenvolvo a criatividade e a inovação? Ora, como se desenvolve qualquer competência, com trabalho, com exercícios, com disciplina nas ações. Max, é onde a gente desenvolve isso? Vou dar uma dica. Nas escolas, nos ambientes educativos, é lá que a gente desenvolve competências, é lá que a gente desenvolvia a memória e a repetição das crianças em todos os conhecimentos. E desenvolvíamos de uma forma tão natural que as crianças nem sentiam. Nós todos aqui, que temos mais de 40, aprendemos a repetir e a memorizar o conhecimento. Mas nenhum de nós teve, em momento nenhum, uma aula de memória. Em nenhum momento o professor parou a nossa aula e disse: agora feche os cadernos e vamos ter uma aula de memória. Escrevam aí, memória é tal. Não, ninguém nem sabe o conceito de memória. Max, mas nós aprendemos a memorizar? Sim, naturalmente, através das atividades que desenvolviam a memória conectada com o conhecimento. Então a gente aprendia a memória decorando as fórmulas da matemática, repetindo, copiando os textos do português. A gente aprendia a memória decorando as capitais da geografia. A gente aprendia a memória fazendo os exercícios padronizados da educação física. Lembra as ordens unidas? A gente aprendia a memória quando o professor de artes nos dava um desenho só para colorir, onde ele já vinha pronto. Ou seja, a gente aprendia a memória nas atividades integradas.
Max, como é que eu vou aprender a criatividade? Também realizando isso, também realizando essas atividades integradas, ou seja, integrando a criatividade e inovação aos nossos processos de ensino. Então é por isso que eu digo, gente, que nós estamos vivendo nesta revolução. Quanto tempo ela vai durar? Não sei. A velocidade dos tempos realmente cada vez são mais rápidas. Mas o que temos certeza é que a criatividade e a inovação são as grandes competências humanas que só a humanidade, ou seja, só os seres vivos têm. Máquinas não criam, máquinas não inovam. Como no século passado, no século XX, máquinas não memorizavam, máquinas não repetiam. E à medida que elas foram repetindo e memorizando, nós fomos buscando o novo homem, a nova mulher, o novo ser para esse planeta. E esse novo ser desse planeta é um ser que vai muito além da repetição, que vai muito além da memorização. É um ser que busca o protagonismo e a autonomia, e a gente só consegue isso com a criatividade. E é por isso que a criatividade passa a ser fundamental nos métodos de ensino, e é por isso que as metodologias ativas devem ter no apoio das atividades criativas, dos jogos criativos, dos ambientes criativos, um apoio fundamental para se aprender nesta era. E Max, traz mais um pensamento aí para a gente refletir na nossa aula de hoje. Eu gosto do Novaes porque ele nos traz uma coisa muito interessante. Olha o que ele diz ali, ó. É preciso reforçar a certeza que a formatação integral da personalidade do educando será incompleta sempre que se relegar a um segundo plano a expressão criadora. Portanto, é preciso que a escola esteja aparelhada ideologicamente e materialmente para proporcionar aos alunos técnicas, meios, ambientes de liberdade onde possam desenvolver a sua capacidade expressiva, construtiva e criadora. E olha que ele escreveu isso ela escreveu isso, desculpe, em 72. Max, qual é o nosso desafio? O nosso desafio é aflorar dos nossos alunos essa capacidade criadora. Nós temos hoje uma ideologia que nos permite isso. Falar de criatividade nos anos 60, de 1960, de 1970, de 1990, era sempre se resumir à sala de artes, e hoje se resume ao maior aparelho, a maior competência humana para ele fazer a diferença em qualquer meio que ele queira ser profissional, queira ser feliz. E a capacidade expressiva, construtiva e criadora só acontece quando a gente conecta a criatividade com o conhecimento. Essa é a grande revolução dessa revolução criativa. Não apenas a criatividade como estética ou como dom, mas a criatividade como algo integrado ao conhecimento. Nós vamos estudar muito isso, porque isso é muito importante. Só cria quem tem referências, e nós vamos aprofundar esse assunto. Então, vamos produzir um ambiente que favoreça essa criatividade. E esse vai ser o assunto da nossa próxima aula. Como é que a gente faz essa escola estar preparada para essa liberdade, para essa criação, para esse desenvolver das capacidades expressivas dos nossos alunos. E eu quero terminar a nossa aula com uma pequena pergunta. Deixa eu me tirar daqui, que daí vocês enxergam melhor a pergunta. Max, cadê você? Olha aqui, deixa eu sair daqui. Eu acho que nós temos duas perguntas a responder, conectando a criatividade talvez a essas respostas, para que a gente possa efetivamente construir a sala de aula dos novos tempos, a sala de aula criativa. Como revitalizar esse espaço educativo frente ao mundo digital? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente consegue efetivamente produzir um espaço educativo que possa ter tanta vida, tanta alegria, tanta emoção, tanto carinho, como eles têm hoje quando estão jogando seus videogames, quando eles estão na rua interagindo, quando eles estão conversando com os amigos. Como é que a gente revitaliza isso? E como motivar os educandos a interagirem em um espaço limitado, que é às vezes a escola, sendo que agora nós estamos vivendo um tempo em que a escola
abre as suas fronteiras, abre as suas portas, né? Diante de tantos mundos midiáticos e sem fronteiras. Para mim, a grande resposta para essas duas perguntas é criatividade. 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 Criatividade através de ambientes criativos, através de jogos criativos, atividades criativas, relações criativas, porque criatividade é interação mesmo à distância. Distância não significa estar longe. A gente está muito perto. Obrigado pelo carinho. Um beijo e eu vou saindo. E já que eu vou saindo, deixa eu